Dom Pedro II, o imperador do Brasil de 1841 a 1889, era um homem muito culto. Antes de completar 9 anos, ele já dominava o francês e o inglês. Falava e lia com fluência também o italiano, o grego, o latim, e poucos sabem que ele também era exímio conhecedor do hebraico, que acabou se tornando seu idioma predileto. Consta que o Dom Pedro II se interessou pelo hebraico ao caminhar um dia pelos jardins do Palácio Imperial e encontrar um dicionário. Como ele era um homem muito erudito, resolveu ter aulas e se tornou fluente na língua. E essa habilidade em ler e escrever o hebraico com perfeição surpreendia os seus convidados judeus. Na ocasião, ele fez uma recepção a judeus da Alsácia e recebeu-os falando em hebraico. E ficou muito zangado porque eles não falavam nada de hebraico. Então ele disse: que judeus são vocês que não sabem a língua do seu povo? Essa história contada por Sônia Salles e muitas outras estão nesse livro escrito por ela, Dom Pedro II e seus amigos judeus. Lá você vai encontrar relatos e trechos de algumas cartas que ele escrevia para judeus do mundo todo e algumas imagens da época. Nessa foto, por exemplo, está o último professor de hebraico do imperador, o Dr. Christian Seibold, que acabou se tornando um amigo pessoal. Com o conhecimento do hebraico, Dom Pedro II passou a conhecer mais o judaísmo e acabou fazendo uma viagem à Terra Santa. E em todo lugar que ele ia, ele procurava entrar nas sinagogas e ficava quietinho num canto, como se fosse uma figura simples. E todos se deslumbravam quando ele começava a falar em hebraico perfeitamente e era o imperador do Brasil. Ele também fazia traduções, fez versões de Camões para o hebraico e traduziu parte do Velho Testamento para o latim. Na época do Império, por conta da Inquisição, era proibido cultos não católicos no Brasil. Mesmo assim, eram realizadas secretamente cerimônias judaicas nessa época. A abertura religiosa começou no governo de Dom Pedro I e mais tarde o seu filho, Dom Pedro II, oficializou o direito de praticar a fé. No dia 28 de janeiro de 1873, foi publicado um decreto reconhecendo oficialmente a existência da entidade União Israelita do Brasil, que originou mais tarde a sinagoga Shel Gemilut Hassadim, hoje localizada em Botafogo. Quando faleceu, o imperador recebeu várias homenagens, uma delas de um rabino francês. Conhecedor a fundo do hebraico, era certamente mais fluente nesta língua que muitos filhos de Israel. Ele não somente amava nossa língua, mas nos amava, elogiava as virtudes de nosso povo e indignava-se com o antissemitismo. Se Dom Pedro II vivesse nos dias de hoje, ele certamente seria um grande defensor do povo judeu.